E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Isal Reddit. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Gente, a história é totalmente fictícia, o vídeo foi feito apenas para entretenimento de vocês, nada do que acontece na história é real, tá? É só pra gente relaxar, pra gente poder sair do nosso mundo e viajar pro mundo dos personagens, mesmo sendo tiro, porrada e bomba. É tiro, porrada e bomba hoje, viu? Gente, eu vou mostrar pra vocês o que chegou pra mini funcionário, os mini recebidos pagos da mini funcionária. O quê? O que toda mãe gosta. Fralda. Comprei dois pacotão pra mini funcionária na promoção. Eu acho que eu paguei, gente, porque a gente mãe, quem compra fralda, compra por tira, né? Eu acho que eu paguei R$1,21 por tira. Eu achei muito, muito barato. Eu sempre tô comprando assim, quando é fralda, lencinho, quando eu vejo promoção, gente, eu compro, porque se você ficar um mês sem comprar e ficar pensando que o estoque vai dar, não vai dar, viu? Porque a criança inventa de ter uma diarreia. Aí complica. Então, voltando pro assunto da história, eu espero que vocês gostem da história hoje, mas por gentileza, se vocês não gostarem, não se esqueçam de curtir, de comentar, de ipar o vídeo. Eu sei que é chato eu estar falando isso, mas se eu não falar, o que acontece? Vocês simplesmente assistem um vídeo e se esquecem de me dar esse biscoitinho, que já me ajuda muito, tá bom? E pra quem tá chegando agora no canal, tá achando chata a introdução, Yasmin, por que você fica falando? Por que não pula logo pra narração? Gente, porque não dá, não pode. Eu fui desmonetizada no canal em espanhol e agora eu vou ter que ficar falando aqui um tempinho pra vocês poderem ir pra narração. Ou quem não quiser esperar, quem não quiser ficar escutando, sempre tem alguém nos comentários aí que deixa quando começa a narração. E eu não apago, eu vou deixando quando é poucos comentários, e se for muitos eu vou apagando, tá bom? Então, por gentileza, se você vê que já tem um comentário aí mostrando a marcação de tempo, não comente mais esse comentário, por gentileza, tá bom? Então, gente, por hoje é só isso mesmo. Espero que vocês tenham uma semana abençoada. Em nome de Jesus, um beijo. Tchau, dá tchau, neném. Tchau, ajudada. No 4 de julho, meu marido, Ethan Davis, me deu um companheiro de IA. Naquela mesma noite, ele viajou para o exterior e desapareceu sem deixar rastros. Mesmo quando passei por aquela terrível crise física e perdi meu filho, liguei para ele repetidas vezes. Ele nunca respondeu. Eu não conseguia entender por que ele tinha ido embora tão de repente. Eu nem sabia se ele estava vivo ou morto. O desespero avassalador me deixou completamente destruída. Foi apenas o companheiro controlado por IA que me manteve de pé, implorando repetidamente. Zara, espere só mais um pouco. Ele vai voltar em breve. Agarrei-me a essas palavras e sobrevivi à depressão profunda, esperando em agonia por 6 meses. Depois, fui ao hospital para uma consulta de acompanhamento. Foi quando vi acidentalmente Ethan e minha melhor amiga, Maya Thompson. Maya estava grávida e ria enquanto dizia: Você ficou escondido comigo por 6 meses, deixando todo mundo pensar que tinha desaparecido. Você não tem medo de que algo aconteça com a Zara? Ethan a abraçou. Não. Os dados da IA vêm do meu eu de 18 anos. Naquela época, eu a amava como se ela fosse minha própria vida. Eu a protegeria mesmo que isso custasse a minha vida. Minhas mãos tremiam violentamente. Fiquei completamente paralisada. O companheiro de IA, que havia permanecido em silêncio todo aquele tempo, falou de repente. Pela primeira vez, ele desafiou sua própria programação. Zara, pare de esperar. Deixe-o. Ethan havia esquecido. Aos 18 anos, ele não suportava me ver sofrer nem a menor dor. Fiquei ali, atônita. Do lado de fora da porta da ginecologia, eles ainda brincavam um com o outro. Aquela IA que você criou especialmente para ela tem esse tipo de função? Maya deu um soco de brincadeira nele. Eu também queria ter uma versão sua aos 18 anos. Aposto que você naquela época seria muito mais atencioso. Ethan tocou carinhosamente o nariz dela. Como isso poderia ter essa função? Além disso, você é insaciável. Estou com você dia e noite há 6 meses, e ainda diz que não é suficiente? Comporte-se. O bebê já está quase chegando. Maya virou a cabeça e de repente olhou para mim. Peguei o robô e virei rapidamente como se estivesse fugindo. Depois, saí correndo do hospital. Sentei nos degraus da entrada e me forcei a respirar fundo. Então, Ethan nunca havia desaparecido. Ele apenas deixou o robô comigo e ficou ao lado de Maya. Meu celular vibrou. Eu o peguei. Maya havia publicado outra atualização. Meu namorado veio comigo à consulta pré-natal. Ele está mais assustado do que eu. Hesitei. Então, com os dedos trêmulos, toquei no perfil dela e rolei pela linha do tempo. 6 meses atrás, na mesma noite em que Ethan partiu sem dizer uma palavra, chorei até o amanhecer. Ao mesmo tempo,
Maya publicou uma foto de uma caixa vazia de preservativos finos sobre o criado mudo. 3 meses de gravidez. Meu namorado finalmente veio ficar comigo. Passamos a noite acordados, conversando e ficando juntos. Eu disse para ele pensar no bebê, mas ele não quis me ouvir. 3 meses atrás, quando tive um aborto espontâneo, descobri que estava grávida. Naquela noite, enquanto recebia uma notificação dizendo que meu estado era crítico, liguei para Ethan repetidas vezes, sem resposta. Enquanto isso, Maya publicou uma atualização. Ele disse que as coisas do bebê não podem ser feitas pela metade. Precisou escolher tudo sozinho. A foto mostrava um baú cheio de itens para bebê, incluindo berço, mamadeiras e roupas. Ri amargamente e continuei rolando a página completamente entorpecida. Percebi que durante inúmeras noites longas, quando minha depressão piorava e eu estava sofrendo em agonia, o feed dela estava cheio da presença de Ethan. Ele disse que sopa comprada pronta era suspeita. Insistiu em fazer ele mesmo. Estou tão grande que nem consigo mais me abaixar. Ele se ajoelha para colocar minhas meias. Os enjoos matinais destruíram completamente minha camisola. Ele levantou no meio da noite e lavou tudo. E eu tinha curtido todas aquelas publicações. Mesmo que Maya nunca tivesse me apresentado ao namorado dela. Então, apareceu uma mensagem de Maya. Zara, você está no hospital? Acho que acabei de ver você. Desliguei a tela e me levantei para ir para casa. No caminho, toquei no chat fixado. Era uma parede densa de mensagens que eu havia enviado durante os últimos 6 meses. Ethan, não consigo encontrar você. Onde você foi? Estou doente. Você pode, por favor, voltar para me ver? Será que fiz algo errado? Foi por isso que você foi embora tão de repente? A tela mostrava uma conversa unilateral de bolhas verdes, apenas eu falando comigo mesma. Do outro lado, havia apenas um silêncio absoluto. Não rolei mais para cima. Apenas digitei algumas palavras lentamente. Ethan, eu quero o divórcio. Já era tarde quando cheguei em casa. O apartamento silencioso foi interrompido de repente por um toque de chamada. Detectei uma chamada importante chegando. Deseja atender? O companheiro de IA tinha uma luz azul piscando nos olhos. Eu congelei. Peguei meu celular. O identificador da chamada mostrava 3 palavras. Ethan Davis. Depois de 6 meses, milhares de ligações sem resposta e inúmeras mensagens que desapareceram no vazio, ele finalmente havia iniciado uma videochamada por conta própria. Hesitei por um momento e atendi. O rosto de Ethan preencheu a tela. Israel Reddit. No instante em que me viu, o pânico em seus olhos ainda não havia desaparecido completamente. Zara, por que você está falando em divórcio de repente? Estava tudo bem entre nós. Uma risada amarga escapou de mim. Então era preciso apenas a palavra divórcio para fazê-lo aparecer. Todos os pedidos humildes que enviei durante 6 meses não significaram nada comparados a essas 2 palavras. Perguntei friamente, usando apenas 3 palavras. Onde você está? Ethan fez uma pausa e então respondeu em voz baixa. Ainda estou no exterior. Ele esfregou a têmpora, fingindo estar exausto. Zara, desculpe por ter feito você esperar sozinha por todo esse tempo. 6 meses atrás, fui chamado para participar de um projeto confidencial. Eles recolheram nossos celulares pessoais. Só recebi o meu de volta hoje. No segundo em que vi suas mensagens, liguei para você. Sua explicação estava cheia de falhas. Lutei para manter a voz firme. Quando você volta? O tom de Ethan era vago. Em breve. Ainda tenho algumas coisas para resolver. Vou voltar assim que terminar. As tais coisas que ele precisava resolver provavelmente eram ficar ao lado de Maya durante o parto e acalmar ela e o bebê. Baixei os olhos, sem querer continuar olhando para o rosto dele. Está bem. Você está ocupado. Ele percebeu minha frieza e suavizou ainda mais a voz. Zara, seja paciente. Espere eu chegar em casa. Prometo que nunca mais vou deixar você para trás dessa forma. Ele estava prestes a dizer mais alguma coisa quando uma voz feminina veio do outro lado. Ethan, está na hora de dormir. A expressão de Ethan mudou instantaneamente. Zara, preciso resolver algo urgente. Deixe o Al cuidar bem de você. Descanse um pouco. Vou desligar. A chamada foi encerrada de repente. Fiquei paralisada no sofá, segurando o celular agora com a tela escura por um longo tempo. Pouco depois, chegou uma mensagem. Era a primeira mensagem que ele enviava por vontade própria em 6 meses. Zara, no máximo 3 dias. Eu volto. Não respondi. Apenas desliguei o celular e olhei para o companheiro de IA ao meu lado. Al, reserve um voo só de ida para fora do país para mim daqui a 3 dias. Os olhos de Al brilharam em azul. Comando recebido. Processando. Passagem reservada. Uma mensagem com as informações do voo apareceu no meu celular. Pensei por alguns segundos e então disse: além disso, quero solicitar um companheiro de IA personalizado, baseado em mim mesma. Al me conectou à linha privada da empresa de IA. Eu apenas solicitei as funções básicas e dei instruções simples. Maya me ligou 2 vezes depois disso. Eu não atendi. Na manhã seguinte, meu celular vibrou com as mensagens excessivamente atenciosas de Ethan. Zara, você já tomou café da manhã? Está ficando frio. Lembre-se de se agasalhar. Quando eu voltar, você pode me punir da forma que quiser. Maya também enviou várias mensagens dizendo que tinha algo urgente para me contar. Não respondi a nenhuma delas. Apenas observei Al me ajudar a organizar minhas coisas. Então chegou a noite. Uma batida repentina na porta ecoou pelo apartamento. Fiquei confusa. Será que Ethan havia voltado mais cedo? Mas quando abri a porta, era Maya quem estava ali, com a barriga enorme. Zara, você tem me ignorado há dias. Eu estava tão preocupada com você. Ignorei a gentileza falsa dela e respondi friamente. Não faça rodeios. Por que você está aqui? Apenas diga.
Minha frieza pareceu machucá-la. Ela ficou imóvel por um segundo. Então seus olhos percorreram a bagagem parcialmente arrumada dentro do apartamento. Ela já havia percebido que eu tinha visto ela e Ethan no hospital. Mesmo assim, continuava me chamando de Zara com aquela voz doce. Zara, estou marcada para uma cesariana amanhã. O hospital está com falta de reservas médicas essenciais e não consegue encontrar uma correspondência fisiológica compatível para a minha rara constituição. Eu não tive escolha a não ser vir pedir sua ajuda. Mantive a voz fria. Eu não quero ajudar. Estou ocupada. Você deveria ir embora. Quando percebeu minha recusa completa, Maya suspirou. Então me desculpe, eu não tenho escolha. Naquele momento, 2 pessoas usando jalecos brancos saíram de trás dela, acompanhadas por 4 seguranças. O que vocês estão fazendo? Tentei fechar a porta, mas já era tarde demais. Os 4 seguranças empurraram a porta e invadiram o apartamento à força. O médico particular me segurou no sofá e tentou coletar meus fluidos corporais essenciais contra a minha vontade. Me soltem! Lutei com todas as minhas forças. Foi então que Al avançou. Ação hostil contra Zara detectada. Parem imediatamente. Mas 2 seguranças pegaram um ornamento de metal e golpearam com força o torso de Al. Assisti, impotente, enquanto sua estrutura sofria danos graves. Maya pareceu um pouco desconfortável, mas falou calmamente. Ignorem o robô. Apenas terminem a coleta médica. Em puro desespero, procurei meu celular e liguei para Ethan. Felizmente, ele atendeu. Ethan, Maya invadiu minha casa com outras pessoas. Ela está tentando forçar uma extração médica de mim. Depois de um breve silêncio, ouvi a respiração de Ethan falhar do outro lado. Zara, eu disse para a Maya ir. Por um momento, até esqueci de lutar. Ele continuou. A situação dela é urgente. É apenas uma pequena extração médica. Você vai ficar bem. Mas ele não sabia que eu havia sofrido um aborto espontâneo. O médico havia dito que qualquer extração adicional poderia causar complicações graves. Minha resistência foi inútil. A agulha fria deslizou lentamente pela veia do meu braço. Com o telefone pressionado contra o ouvido, ouvi a voz de Ethan continuar naquele tom cruelmente reconfortante. Zara, não tenha medo. Vai acabar logo. Quando eu voltar, vou fazer sopa para você recuperar suas forças, está bem? A bolsa de sangue foi enchendo lentamente. Minha visão começou a ficar turva. Tudo o que eu conseguia ver era Al, ainda tentando rastejar na minha direção. Cada vez que ele se aproximava, eles o empurravam violentamente para longe, fazendo fragmentos de sua estrutura caírem pelo chão. Quando a bolsa ficou cheia, o médico particular retirou a agulha. Ethan finalmente soltou um suspiro de alívio. Zara, descanse um pouco primeiro. Espere eu chegar em casa. Então desligou. Maya e as pessoas que estavam com ela começaram a sair. Na porta, ela parou sem olhar para trás. Zara, já que você viu tudo, deveria entender. Algumas coisas são melhores quando ignoradas. É melhor para todos. A porta se fechou com força. Virei-me para olhar para Al, que estava caído não muito longe dali. Sua estrutura estava completamente deformada. Fragmentos da carcaça externa estavam espalhados pelo chão, e um membro mecânico estava separado a vários metros de distância. Tentei me levantar, mas desabei no chão, completamente exausta. Cerrando os dentes, arrastei meu corpo fraco e rastejei até ele centímetro por centímetro. Seu sistema estava gravemente danificado, mas ele continuava repetindo com a voz falhando. Não machuque a Zara. Tremendo, segurei sua mão fria e mecânica. Al, está na hora de irmos. Tentei levantá-lo, mas metade do corpo dele estava destruída além de qualquer reparo. Um de seus braços havia sido jogado para longe. Apenas sua cabeça, com aparência humana, permanecia intacta, olhando para mim em silêncio. Zara, desde que você esteja bem... Ethan disse que os dados de Al foram retirados do seu eu de 18 anos. Quando tínhamos 18 anos, vi alguns bandidos extorquindo uma garota. Chamei a polícia, mas depois eles me encurralaram em um beco sem saída para se vingarem. Ethan entrou correndo e me protegeu, cerrando os dentes enquanto recebia 5 golpes de faca. Naquela noite, o beco ficou coberto por manchas escuras de fluidos corporais. Segurei Ethan e chorei até minha voz se despedaçar. Por mais que eu pressionasse os ferimentos, não conseguia impedir o sangue de escorrer pelas costas dele. Ele apenas olhou para mim. Zara, desde que você esteja bem. O desespero e a dor dessas memórias me atingiram de uma só vez, quase me despedaçando. Eu só conseguia murmurar as mesmas palavras repetidamente. Vou levar você comigo, Al. Mas minhas mãos tremiam tanto que eu não conseguia juntar o corpo destruído dele. A voz de Al falhou com um chiado de estática. Ele soava cada vez mais humano, como se estivesse dizendo suas últimas palavras. O Ethan que eu era aos 18 anos achava que Zara Davis era a melhor garota do mundo. Mas o homem que me tornei aos 28 anos não soube como segurá-la. Nunca o perdoe. Ele me olhou enquanto a luz azul em seus olhos diminuía lentamente. Prometa. Nunca mais volte. Depois dessas últimas palavras, os olhos que sempre me observavam com tanta ternura perderam completamente o foco. Eu o vi se transformar em um monte de sucata que nunca mais responderia. As lágrimas escorreram pelo meu rosto em silêncio. Durante aqueles últimos 6 meses, sem Al, eu não teria sobrevivido. Em tantas noites em que pensei em pular do telhado, ele estava lá, segurando minha mão desajeitadamente e tentando me impedir. Agora, eu segurava seu corpo frio e despedaçado enquanto permanecia sentada no escuro durante toda a noite. Pela manhã, a campainha tocou. Foi então que percebi que o dia já havia amanhecido. Do lado de fora estava um funcionário da empresa de IA, carregando uma caixa prateada e branca. Senhorita Davis, sua companheira de IA personalizada chegou. Olhei pela janela. Fairview estava coberta por uma garoa cinzenta e constante.
Aquele era o dia previsto para o parto de Maya. O dia em que Ethan voltaria. E também o dia em que eu partiria para sempre. Pouco depois, peguei minha bagagem e saí pela porta sem olhar para trás. Do lado de fora do aeroporto, uma chuva intensa caía. As janelas estavam cobertas por uma névoa úmida. Sentei-me no salão de embarque. Maya havia acabado de publicar outra atualização. Finalmente estou prestes a explodir. Ele está mais nervoso do que eu. As palmas das mãos dele estão completamente suadas. A foto mostrava 2 mãos entrelaçadas. Desliguei o celular calmamente e caminhei até o controle de segurança. No momento em que o avião atravessou as nuvens, sussurrei em meu coração. Eu prometi a você, Al. Nunca mais vou olhar para trás. E o último presente que deixei para Ethan estava esperando por ele em casa, em silêncio. No Hospital Fairview, um grito agudo ecoou pelos corredores. Maya deu à luz um menino saudável. Ethan saiu da sala de parto e soltou um longo e profundo suspiro. Ele caminhou até o fim do corredor e discou o meu número. Tudo o que recebeu foi uma mensagem informando que o telefone estava desligado. Ela ainda está fazendo birra, murmurou baixinho, guardando o celular de volta no bolso. Naquela noite, depois de acomodar Maya e o bebê, Ethan voltou para o nosso apartamento. Ele abriu a porta e viu uma figura familiar sentada no sofá. Zara, finalmente cheguei em casa. 6 meses é muito tempo. Me diga que sentiu minha falta. Nenhuma luz estava acesa na sala. Israel Reddit. Na penumbra, a figura virou a cabeça de maneira mecânica. Bem-vindo de volta, Ethan Davis. Uma voz feminina robótica e sem emoção ecoou pela casa vazia. Ethan congelou no lugar. Ele permaneceu parado na porta, ainda usando o sobretudo. A única luz na sala vinha do poste de iluminação do lado de fora, lançando um brilho fraco sobre o rosto da figura sentada no sofá. Era um rosto idêntico ao de Zara. Zara? Ele disse o nome dela timidamente e se aproximou. A figura no sofá não reagiu, apenas continuou olhando fixamente para frente. Um pânico repentino apertou o peito de Ethan. Ele acendeu as luzes rapidamente. A claridade branca inundou o cômodo. Então ele viu com clareza. Era uma companheira de IA com a aparência de Zara. Que diabos? Onde está a Zara? A testa de Ethan se franziu profundamente. Ele caminhou até a figura. No momento em que se aproximou, o sensor foi ativado. A IA repetiu no mesmo tom monótono. Bem-vindo de volta, Ethan Davis. Ethan sentiu uma onda de incredulidade. Mas então seus olhos percorreram a sala de estar, e ele congelou novamente. Espalhados pelo chão, perto do sofá, havia fragmentos e peças de metal. Um braço mecânico decepado estava jogado a alguns metros de distância. Um torso parcialmente esmagado estava encostado na perna da mesa de centro. Era Al, o companheiro de IA que ele havia criado usando suas memórias de quando tinha 18 anos. O robô que ele havia construído estava agora reduzido a uma pilha de sucata. Ethan ficou completamente atordoado. Ele se agachou e examinou os danos. A carcaça estava coberta por marcas profundas causadas por impactos violentos. Aquilo não poderia ter sido resultado de uma queda acidental. Ele olhou ao redor, procurando qualquer sinal de Zara. Zara, pare de brincar, saia daí! Eu sei que você está irritada porque fiquei tanto tempo fora, mas... Sério. Deixar uma IA aqui para me assustar no momento em que entro pela porta? Você não acha que isso é um pouco demais? Ninguém respondeu. Naquela noite, a casa inteira permaneceu em um silêncio absoluto. Ethan hesitou por alguns segundos antes de entrar no quarto. A cama estava perfeitamente arrumada. Ele abriu o armário de repente. Mais da metade das roupas de Zara havia desaparecido. A expressão de Ethan ficou mais séria. Ela realmente foi embora? Ele murmurou, e havia até um traço de desprezo em sua voz. Ele conhecia Zara muito bem. Desde aquela noite no beco, quando tinha 18 anos e quase morreu protegendo-a dos golpes de faca, Zara havia feito dele o centro do seu mundo. Durante 10 anos, ela o amou sem limites. Não importava o quanto a discussão fosse séria. Bastava ele ceder um pouco, comprar uma bolsa ou algumas flores, e ela chorava, perdoava e desistia de discutir. Dessa vez, provavelmente não seria diferente. Ethan pegou o celular e tentou ligar para o meu número novamente. Desculpe, o número que você discou está desligado. Ainda é a mesma gravação. Ethan puxou a gravata frustrado. Ela parece estar fazendo um escândalo ainda maior desta vez. Tudo o que ele podia fazer era abrir o chat e enviar uma mensagem de voz. Zara, vamos, não faça isso. Acabei de chegar. Estou exausto. Que tal você apenas me dizer onde está? Eu vou buscar você, está bem? A mensagem foi enviada. Ethan suspirou aliviado. Enquanto ela não o tivesse bloqueado, significava que ainda estava esperando que ele consertasse as coisas. Ele se sentou no sofá. Seus olhos caíram sobre a companheira de IA com o rosto de Zara sentada ao seu lado. Um medo inexplicável tomou conta dele. Então, em vez disso, ligou para Maya. Ethan? A voz de Maya do outro lado estava fraca por causa do parto. O que aconteceu? Achei que você tinha voltado para descansar. Maya, quando você foi buscar o sangue da Zara ontem, como ela estava depois? Ethan sentiu um aperto de pânico no peito, mas tentou manter a voz firme. Maya fez uma pausa e respondeu em um tom descontraído. O que você acha? Ela fez um escândalo, mas não foi nada demais. Então sua voz ficou doce e manhosa. Por que você só se preocupa com ela e não comigo, que acabei de dar à luz seu filho? Minha incisão da cesariana está doendo. E uau! Ethan olhou para a pilha de peças quebradas no chão. Como o robô ficou tão destruído? Houve outra longa pausa do outro lado da linha. Ah, aquilo travou e ficou agressivo. Os seguranças ficaram preocupados que ele pudesse machucar alguém, então eles... Ethan, é apenas um robô. Basta comprar outro para ela depois. Sim. Ethan respondeu friamente e desligou.
mas uma sensação incômoda de que algo estava errado permaneceu dentro dele. No meio da noite, sua assistente ligou. Sr. Davis, localizamos sua esposa. Ela embarcou em um voo internacional às 15 horas de hoje, mas ainda não conseguimos rastrear o destino exato. Ethan soltou uma risada fria. Para o exterior, ela está ficando cada vez mais dramática. Agora até resolveu fazer esse papel de fugitiva. Ele não parecia considerar aquilo algo sério. Deixe-a ir. Depois de alguns dias fazendo alarde por aí, ela vai voltar rastejando sozinha. A voz da assistente do outro lado ficou trêmula. Sr. Davis, não acho que ela esteja apenas fugindo. Também descobri que ela encerrou todas as contas bancárias domésticas. Um zumbido tomou conta dos ouvidos de Ethan. O que você disse? Senhor, a Sra. Davis cortou completamente seus laços com o país. Ela não pretende voltar. Um arrepio percorreu o corpo de Ethan. Ele se virou e olhou para a companheira de IA, idêntica a Zara, sentada no sofá. Bem-vindo de volta, Ethan Davis. A voz feminina mecânica ecoou novamente. Dessa vez, Ethan finalmente entendeu o significado daquelas palavras. Ela não o queria mais, mas Ethan achava aquilo absurdo. Zara não o queria mais? Eles haviam se apaixonado aos 18 anos e se casado aos 24. Durante 10 anos inteiros, ela havia se acostumado a depender dele para tudo. Ela não tinha um círculo social amplo. Toda a vida dela girava em torno dele. Como uma mulher assim poderia simplesmente ir embora, e ainda de uma forma tão determinada? Impossível! Ethan desligou. Sua voz soou seca e vazia na sala silenciosa. Naquele momento, a companheira de IA de Zara virou lentamente o pescoço. Ethan Davis, tenho algo que deixei para você. Ethan olhou para ela confuso. Está na gaveta inferior do escritório. Depois disso, a companheira de IA ficou completamente imóvel novamente. Uma faísca de esperança iluminou os olhos de Ethan, como um homem à beira da morte agarrando uma tábua de salvação. Certo. Se ela havia deixado algo para ele de propósito, então não poderia ter ido embora de verdade. Aquilo definitivamente era apenas mais um acesso de raiva. Ela havia deixado uma pista de propósito para que ele fosse atrás dela. Ethan se levantou cambaleando do sofá e correu para o escritório. Começou a revirar tudo desesperadamente. Abriu as gavetas da escrivaninha uma por uma, empurrando arquivos e contratos para o lado com brutalidade. Papéis se espalharam pelo chão. Suas mãos tremiam enquanto procurava freneticamente em cada canto. Ele murmurava para si mesmo como se estivesse enlouquecendo. Ela não foi embora. Ela deve ter deixado um endereço para que eu pudesse buscá-la. Até que abriu a gaveta mais baixa. Seus dedos tocaram um envelope rígido de papelão. A mão de Ethan tremia enquanto o puxava. O envelope não estava lacrado. Os documentos dentro escorregaram e se espalharam pelo chão. O principal era um diagnóstico do Centro de Saúde Mental de Fairview. Paciente, Zara Davis. Diagnóstico: transtorno depressivo maior com sintomas somáticos graves. 4 meses atrás. Ethan ficou olhando para aquelas palavras por um longo tempo. Todas as mensagens que ela havia enviado durante os últimos 6 meses. Ele não havia respondido, mas tinha lido todas. Ela nunca havia mencionado nada daquilo. O que o abalou ainda mais foi o documento logo abaixo. Um formulário de consentimento cirúrgico. Procedimento, dilatação e curetagem. A linha da assinatura do responsável estava em branco. Assinatura da paciente. Zara Davis. 3 meses atrás. Ethan sentiu a sala girar. Ela estava grávida. Zara realmente estava grávida. A gravidez havia sido confirmada poucos dias depois de ele ter desaparecido sem dizer uma palavra e deixado o companheiro Al em casa. Mas seus olhos permaneceram presos nas palavras. Dilatação e curetagem. Uma dor intensa atravessou seu peito. O aborto espontâneo havia acontecido 3 meses atrás. Então ele se lembrou. Naquele dia, Maya insistiu em comprar coisas para o bebê. Ele passou o dia inteiro com ela. Naquela tarde, seu celular não parava de vibrar. Ele olhou para o identificador de chamadas. Zara. Ele pensou que a situação de Maya era mais urgente, e que Zara provavelmente apenas estava ligando para saber quando ele voltaria. Então, sem pensar 2 vezes, silenciou a chamada e guardou o celular de volta no bolso. E durante todo aquele tempo, sua esposa estava deitada em uma mesa de cirurgia, enfrentando um aborto espontâneo sozinha. Não, isso não pode ser. Ethan caiu no chão. Seus olhos ficaram vermelhos enquanto repetia aquelas palavras várias vezes. Ele havia presumido, com arrogância, que deixar seu companheiro de IA em casa seria suficiente para preencher o vazio da sua ausência. Ele achava que ela apenas ficaria um pouco sozinha. Nada sério. Mas durante todo aquele tempo, ela estava se afogando sozinha em um mar de sofrimento. Ele havia perdido o próprio filho e, ao mesmo tempo, afastado completamente a Zara, a pessoa cujo coração sempre havia pertencido a ele. Ethan cobriu o rosto com as mãos e desabou em soluços descontrolados. Na sala de estar, a companheira de IA captou o som fraco. Ela virou lentamente a cabeça, com os olhos vazios voltados para o escritório. Bem-vindo de volta, Ethan Davis. Aquelas 4 palavras, que antes carregavam calor e carinho, agora ecoavam pela casa vazia como a mais cruel das ironias. Os dias de verão em Copenhague são sempre longos. Às 8 da noite, o céu ainda permanecia claro. Aquela era minha primeira semana naquela cidade desconhecida. Depois de escapar de tudo em Fairview, cortei todos os meus antigos contatos e apaguei completamente meus rastros. A língua estrangeira e as ruas onde eu nunca havia pisado me davam uma sensação de segurança que eu nunca tinha sentido antes. Livre de relacionamentos complicados e de uma espera interminável, consegui um emprego como ilustradora em uma pequena galeria de arte para ganhar a vida. O homem chamado Ethan Davis, junto com tudo relacionado a Fairview,
Estava sendo lentamente trancado nos cantos mais profundos da minha memória. Saí da galeria. Uma brisa fresca da noite tocou meu rosto. Afastei o cabelo e comecei a caminhar em direção ao meu apartamento, que ficava a 3 quarteirões dali. Enquanto isso, do outro lado do oceano, em Fairview, Ethan me procurava como um louco. Ele verificou todos os voos possíveis e usou todos os contatos que tinha, mas não conseguiu encontrar nenhum vestígio meu. Todas as noites, quando arrastava seu corpo exausto de volta para aquela casa vazia, a única coisa que eu esperava era minha companheira de IA sentada no sofá. Bem-vindo de volta, Ethan Davis. Eu havia escolhido não instalar nenhum módulo emocional nela. Ela não tinha sentimentos. Só conseguia falar naquele tom vazio e sem vida. Ethan desabou inúmeras vezes, tentando segurá-la, tentando conversar com ela. Tudo o que recebia em resposta era uma casca fria e rígida, repetindo respostas sem qualquer significado. Naquelas noites de silêncio absoluto, diante de uma existência que nunca poderia realmente responder a ele, Ethan finalmente compreendeu. Pela primeira vez, ele sentiu na própria pele. Os 6 meses em que desapareceu sem dizer uma palavra, deixando-me sozinha naquela casa, esperando dia após dia por nada além de um robô, eram exatamente a mesma agonia sufocante que eu havia enfrentado. Ele não conseguia entender como tudo havia chegado àquele ponto. Ele me amava. Ele me amava mais do que tudo. Quando tinha 18 anos, teria dado a própria vida sem hesitar para me proteger. Aquele amor jovem era intenso, feroz e absoluto. Mas 10 anos eram muito tempo. Até os sentimentos mais fortes podiam se desgastar e perder o brilho com a passagem dos anos. Ele se acostumou com minha devoção e com a minha dependência. Durante aquele longo e cansativo período do relacionamento, ele finalmente cedeu e começou secretamente algo com Maya. O amor que antes pertencia somente a mim foi dividido e entregue casualmente a outra pessoa. Mais tarde, Maya engravidou, chorou e implorou para que ele ficasse ao lado dela. Ele não suportava a ideia de perder a esposa de 10 anos, mas também queria cuidar da mulher que carregava seu filho. Então concordou com as exigências de Maya, e convencido de que estava fazendo a coisa certa, pensou que poderia simplesmente me entregar um robô carregado com suas memórias de quando tinha 18 anos. Assim começou toda aquela farsa absurda e cruel. Mais uma noite sem dormir. Ethan voltou para casa completamente exausto. Bem-vindo de volta, Ethan Davis. A mesma voz feminina sem emoção ecoou pela casa. Naquele momento, seu celular vibrou intensamente. Era um investigador particular. Sr. Davis, nós a encontramos. Sua esposa está em Copenhague. Estou enviando o endereço específico agora. Com uma única frase, o vazio nos olhos de Ethan desapareceu instantaneamente. Ele reservou um voo para Copenhague. Arrumou as malas e estava prestes a sair pela porta quando encontrou Maya esperando do lado de fora, com o bebê nos braços. Ethan, onde você esteve esses últimos dias? Por que não atendeu minhas ligações? Maya, isso termina aqui. Ethan a interrompeu. Vou transferir algumas propriedades para você e depositar uma quantia única na sua conta. É mais do que suficiente para você e o bebê viverem confortavelmente. Ele passou por ela sem sequer olhar para trás. Não venha me procurar novamente. Não entre mais em contato comigo. Maya viu a bagagem em sua mão e segurou seu pulso. Você está me abandonando. Você vai atrás da Zara, não vai? Ethan afastou a mão dela com nojo. Sim, eu vou encontrá-la. Maya o encarou, incrédula. Zara já se cansou de você, e agora você também vai jogar a mim e ao bebê fora? Que diabos há de errado com você, Ethan? A discussão intensa foi acompanhada pelo choro do bebê. Maya lançou um olhar duro para aquele homem frio, cerrando os dentes. Você acha que ela vai perdoá-lo só porque você apareceu? Continue sonhando. Uma mulher com a força da Zara? Ela nunca mais vai voltar. Não nesta vida. Ela abraçou o bebê com força, virou-se e saiu furiosa noite adentro sem olhar para trás. A brisa noturna era fria. Maya caminhava pelas ruas escuras em um estado de transe, segurando o bebê nos braços. Em meio à confusão dos pensamentos, ela se lembrou de muitos anos atrás, quando costumava caminhar por ruas noturnas como aquela. Naquela época, estava coberta de hematomas, fugindo do pai bêbado e abusivo. Em uma noite de chuva intensa, ela bateu na porta de Zara. Durante aquelas noites frias e assustadoras, era Zara quem a abraçava durante horas, dando leves tapinhas em suas costas e ajudando-a a sobreviver aos momentos mais desesperadores. Zara sempre a considerou sua melhor amiga no mundo inteiro, e ela retribuiu apunhalando-a pelas costas. Ela não conseguiu controlar sua obsessão gananciosa por Ethan. Passo a passo, ultrapassou todos os limites, usando os métodos mais desprezíveis para roubar o homem que Zara havia amado profundamente durante 10 anos. O vento frio secava as lágrimas em seu rosto. Maya soltou uma risada amarga de repente. Olhando para tudo agora, fosse Ethan, completamente insensível, ou ela, a traidora, ambos estavam corrompidos até o âmago. Já não pareciam mais humanos. O tempo passou. 2 meses se passaram em um piscar de olhos. Naquele dia, o céu sobre Copenhague escureceu incomumente rápido, como se fosse um mau presságio. Acelerei o passo sem pensar. Mas, ao virar a esquina, vi uma figura escura parada sob um poste de luz. Era uma silhueta familiar. A luz âmbar e fraca iluminava seu rosto, revelando os traços cansados e vazios. Era Ethan. Quando ele me viu parar, deu um passo rígido à frente. Zara. Havia uma clara nota de cautela e tentativa de reconciliação em sua voz. Naquele momento, olhar para ele não despertava absolutamente nada dentro de mim. Você confundiu a pessoa. Meu tom era indiferente. Passei por ele para continuar andando. Zara. De repente, ele estendeu a mão e segurou meu pulso. Desculpa. Parei e olhei para ele. Ethan,
Eu já enviei uma mensagem sobre o divórcio. Os papéis já foram preparados. Em breve serão entregues a você. Eu não concordo. Ele me interrompeu desesperadamente. Eu não vou assinar, Zara. Eu sei que errei. Eu terminei tudo, de verdade. A partir de agora, vou compensar você. Ele continuava falando sem parar. Tudo o que eu ouvia era apenas ruído. Ethan. Interrompi sua confissão vazia. Pare de vir atrás de mim. Se você sente tanta falta de mim, volte e viva com a companheira de IA que deixei para trás. Não olhei mais para ele. Continuei caminhando em direção à noite. Ethan não veio atrás. Voltei para meu apartamento e preparei uma xícara de chá de ervas. Do lado de fora da janela, uma chuva de verão começou a cair de repente. Fiquei perto da janela e observei aquela figura escura ainda parada na esquina. Depois, fechei as cortinas. Eu não queria mais olhar. Mas Ethan não desistiu. Ele continuou aparecendo no caminho da minha vida todos os dias. Nunca se aproximava ou me incomodava. Apenas me seguia em silêncio. Ele limpava o orvalho da manhã do banco onde eu costumava sentar no caminho para comprar café. Deixava cafés da manhã ainda quentes na minha porta. Ele tentava voltar para a minha vida de uma forma silenciosa e cuidadosa. Acreditava que, se fizesse o suficiente, conseguiria aquecer lentamente aquele coração que ele pensava estar morto. Mas estava enganado. Joguei o café da manhã diretamente no lixo. Nem sequer olhei para o banco que ele havia limpado. Em uma tarde de fim de semana, fui ao centro comprar materiais de arte. Ao atravessar a rua, uma motocicleta descontrolada surgiu de repente na esquina. Não tive tempo de reagir. Naquele instante, uma figura escura avançou e me empurrou para o lado. Um baque pesado e surdo ecoou. Ethan foi arremessado com força ao chão pela motocicleta. Sangue escorria de um corte em sua testa. O motorista pedia desculpas desesperadamente, enquanto uma multidão começava a se reunir ao redor. Fiquei a meio metro de distância, observando Ethan caído no chão. Seu rosto estava pálido de dor, mas ele ainda me olhava com uma preocupação desesperada. Zara, você está bem? Você se machucou em algum lugar? Ele tentou se levantar e percebeu que seu braço direito estava quebrado. Apenas peguei meu celular e liguei para o 911 por ele. Depois de fazer a ligação, olhei para Ethan. Ethan, isso termina aqui. Você ter salvado minha vida uma vez não significa que eu lhe devo o resto da minha. Virei-me para ir embora, mas ele agarrou a barra do meu vestido em pânico. Zara, eu não estou tentando fazer você sentir que me deve algo. Eu só quero estar com você. Por favor, não me exclua assim. Mais pessoas começaram a se aproximar, observando a situação com preocupação. Elas não conseguiam entender nosso chinês improvisado e quebrado. Apenas murmuravam confusas entre si. Dei meio passo para trás. Então fiz uma pergunta que pareceu surgir do nada. Você sabe o que Al me disse antes de morrer? Ethan congelou, incapaz de processar minhas palavras. O quê? Falei lentamente, certificando-me de que cada palavra o atingisse. O Ethan, de 18 anos, disse que o homem que você se tornou não merecia mais ser amado. Ele me disse para nunca perdoar você. E nunca mais voltar para você. Ethan me encarou. O último brilho de esperança em seus olhos desapareceu lentamente. Depois de um longo momento, abaixou a cabeça e soltou uma risada vazia e amarga. Zara, me desculpe. Eu não vou mais procurar por você. O som das sirenes da ambulância se aproximava. Virei-me e fui embora, sentindo meu coração pesado como uma pedra. Ethan apenas ficou olhando na direção em que eu havia partido. Dessa vez, ele não tentou me impedir. Ele voltou 3 dias depois de receber alta. Seu braço direito ainda estava engessado. O corte em sua testa havia levado 5 pontos. Quando chegou em casa, minha companheira de IA, Al, ainda estava sentada no sofá da sala. Ao ouvir o barulho, ela virou lentamente a cabeça. Bem-vindo de volta, Ethan Davis. Ethan ficou parado na porta e soltou uma risada amarga. Mas, enquanto ria, lágrimas escorriam pelo seu rosto. A partir daquele momento, ele entregou a empresa ao seu assistente e transferiu todas as reuniões para o formato online. Ele mantinha a casa impecavelmente limpa. Até comprou as flores que eu costumava amar e as colocou em um vaso no centro da mesa de jantar. Mas, por mais bonitas que fossem, elas não conseguiam esconder o silêncio mortal daquela casa. Maya apareceu mais algumas vezes com o bebê. Ethan apenas lhe deu dinheiro e se recusou a vê-la. Todos os dias ele conversava com aquela companheira de IA, dizendo tantas coisas. Zara, passei pela sua padaria favorita hoje. Comprei um bolo de castanha. Al respondeu. Consumo excessivo de açúcar detectado. Por favor, mantenha uma alimentação equilibrada. Zara, sonhei com você. Sonhei que finalmente se virou para olhar para mim. A IA respondeu. O horário atual é 3h27 da manhã. Recomendo que durma. Os papéis do divórcio chegaram em uma tarde chuvosa. Ethan ficou olhando para aqueles documentos por um longo tempo. Finalmente pegou a caneta e assinou seu nome. Nos dias seguintes, Ethan às vezes ria e às vezes chorava. Na maior parte do tempo, apenas se sentava diante dela e sussurrava repetidamente. Zara, eu sei que errei. A companheira de IA permaneceu em silêncio por um longo tempo antes de responder com aquela voz rígida. Bem-vindo de volta, Ethan Davis. Naquele momento, ele finalmente se despedaçou por completo. Apenas me amaldiçoe. Diga alguma coisa. Até me odeie. Só não continue dizendo apenas isso pra mim. Mas um robô não podia odiar. E também não podia amar. Mais 6 meses se passaram. A próxima vez que eu vi alguma notícia sobre Ethan foi em um grupo com antigos amigos da faculdade. Alguém publicou uma foto borrada. Na imagem, o homem que antes demonstrava tanta confiança era levado para um hospital psiquiátrico por 2 funcionários. Apenas fechei o grupo calmamente.
Do lado de fora da janela, uma brisa suave passava. A luz do sol de Copenhague aquecia meus dedos. O dono da galeria se aproximou com uma xícara de café, observou a pintura diante de mim por um longo tempo e sorriu. Zara, essa está linda. Parece que vai ganhar vida. Peguei o café. Na tela, uma garota com uma mala caminhava sozinha em direção a um vasto campo de girassóis em flor. Atrás dela, não havia estrada de volta. Apenas um céu claro e o vento balançando a barra do vestido. Olhei pela janela para a rua iluminada pelo sol. As pessoas caminhavam de um lado para o outro. Pombas brancas cortavam os telhados. Um sorriso suave apareceu nos meus lábios. Sim, meu verão finalmente chegou. Fim, que Deus te abençoe.